Paz do Senhor, meus irmãos. Quero expressar a minha alegria poder retornar aqui a essa igreja e desta feita nesse trabalho de EBJ, Escola Bíblica de Jovens. Sou grato a Deus pela vida do pastor Ezequias. Eu falei com ele ali no telefone ali quando chegamos. Nem precisava, mas ele justificou a ausência dele. Eu agradeço. É um pastor que nós temos muita consideração, amizade, já de um bom tempo. E agradeço ao pastor, então, por nos abrir essa oportunidade aqui. Agradeço também ao pastor Eliseu, pastor vice-presidente. Cumprimento os obreiros aqui também presentes. E também agradeço ao pastor Cláudio, que nos formulou o convite para estarmos aqui nessa noite. E vamos, com a graça de Deus, meditar nesse assunto interessante. E que o Espírito Santo de Deus nos descortine, nos faça olhar um pouquinho do outro lado do véu, dessa riqueza que é a palavra de Deus. Que Deus nos abra o entendimento e o coração para receber a sua palavra. O nosso tema é a morte e o estado intermediário. É um assunto que não é fácil de a gente refletir, mas é uma realidade que a gente não foge, não é? Quem aqui nunca esteve diante de uma situação de morte? Não digo você enfrentar a morte, mas você ver, você passar na família, no contorno seu, no seu círculo de amizade. Eu acredito que todos, com exceção talvez das crianças ou pessoas muito novas, mas acredito que todos aqui já enfrentamos essa questão de morte. E quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai enfrentando essas situações. Você vai vivendo mais, então você vai perdendo algumas pessoas que você convivia com elas. Eu já perdi meu pai, já perdi 2 irmãos, já perdi alguns amigos. E como pastor, o pastor disse aqui que ele me conhece desde o tempo que o Luiz Arthur foi lá. Quando o Luiz Arthur foi lá, era um setor de Campinas ainda, não era uma igreja autônoma. Vai fazer 27 anos que eu estou em Paulínia. 7 foi setor de Campinas, então 20 como igreja autônoma. Então 27 anos numa igreja, eu já vi muita gente nascer, mas já vi muita gente morrer também. E você sabe que a morte, ela, assim como tudo na nossa vida, os momentos que as pessoas passam, a morte, ela também tem um contexto no qual ela ocorre. E semana passada, não faz nem 10 dias, acho que vai fazer uma semana agora, uma esposa de um dos nossos dirigentes, 51 anos de idade, ela sofreu uma fratura no pé há 4 semanas atrás. E sábado passado, acho que é isso, Sábado passado ela começou a passar mal e ele correu com ela para o hospital lá. Nem correu com ela, chamou
serviço de socorro, de ambulância, porque ela estava mal em casa, levou ela para o hospital e algumas horas depois ela estava morta. Deu a tal da embolia pulmonar. Embolia pulmonar. E diz ele que tentaram fazer aquele processo de ressuscitação pelo menos 4 vezes. Eu fui no hospital, fiquei com ele lá, acompanhei ele naquele momento difícil, fui junto com ele, depois tem aquele processo de reconhecimento do corpo. E na segunda-feira foi feito o sepultamento. Mas ninguém diria que ela fosse morrer. Porque ela não tinha nada, tinha uma quebradura no pé. Mas deu a tal da embolia pulmonar e morreu. Está vivendo luto. Ontem mesmo encontrei com ele lá na sede, no culto de ensino, dei um abraço nele. Como que está? Estou vivendo, pastor, estou levando. Então veja, é um contexto, a morte. Então é um assunto que a gente quase não fala, mas é um assunto que é importante a gente pelo menos entender um pouquinho o que a Bíblia fala. Eu digo para vocês o seguinte, é um assunto envolto em mistério. Não tem como ser, não sei. Né? Mas tem algumas coisas que o Espírito Santo deixou na Bíblia para nós. Então, Deus pode não ter explicado tudo em detalhes, mas alguma coisa a gente tem na palavra de Deus. Então, a gente vai, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, entrar um pouco nessa questão aqui. Então, vocês, quem tem apostila, já tem logo de cara aí o que é a morte, a palavra em hebraico, né? A palavra no grego, a língua do Antigo, a língua do Novo Testamento. Mas a definição é o término da vida natural ou animal, o estado de ter cessado de viver, aquela separação, violenta ou não, entre a alma e o corpo, na qual se encerra a vida de um organismo. E é uma coisa que todos nós vamos passar por ela, com exceção dos que forem arrebatados. Mas antes de lermos alguns versículos na Bíblia, eu disse que vamos falar de algo que é um mistério, cercado de mistérios, mas eu vou caminhar por onde outros já caminharam. Eu vou usar como recurso, também na apostila eu coloquei, alguma coisa que ensinou o pastor Antônio Gilberto. Muitos irmãos conheceram o pastor Antônio Gilberto, saudoso mestre. Então, onde o pastor Antônio Gilberto passou e outros mestres passaram, a gente vai seguindo ali, porque não adianta querer inventar, né? Mas antes de analisarmos sobre o que a Bíblia ensina, eu quero só passar para vocês algumas crenças a respeito da morte. Para o budismo, os seres humanos morrem e renascem, abandonando a ideia do que foram. Essa é a crença do budismo. Quando a pessoa morre, ela depois renasce, mas totalmente diferente daquilo que foi, sem qualquer ligação com aquilo que foi. Na crença do candomblé, diz que depois de sucessivas reencarnações, que é a crença espírita, né? Que eles acreditam que a pessoa morre, depois ela reencarna, o espírito reencarna. Então, depois de sucessivas reencarnações, o espírito pode optar por servir aos homens encarnados como um ser de luz e não mais retornar à Terra. Então, segundo eles acreditam, então depois que a pessoa morreu e passou por esse processo
de reencarnações várias vezes, chega um momento que o espírito fala assim: eu não quero reencarnar mais. Agora eu vou ficar servindo aos homens encarnados, né? Como um espírito de luz. Eu estava falando, semana passada, fui na casa de um irmão, que ele ficou no candomblé desde os 7 anos de idade. Ele foi iniciado no candomblé, entregue àquela crença aos 7 anos de idade. Me falou coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. De espírito se materializar e eles veem o espírito. Então, esses que eles chamam de espírito de luz, né? Ser de luz. Para o catolicismo romano, na morte, Deus oferece a cada pessoa uma última oportunidade de conversão. Momento chamado de purgatório. Eu fui católico até os 19 anos de idade. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Então, eu cresci na crença católica. Não era praticante, mas conhecia. E a gente sabe que na Igreja Católica, na crença católica, existe o purgatório. Basicamente, é aquela pessoa que não é nem tão ruim para ir para o inferno, nem tão boa para ir para o céu, vai para o purgatório. Vai purgar. E aí, então, ela passa por um processo lá, através das missas, daquelas coisas lá. Quem foi católico aqui sabe melhor que eu. E aí, então, a pessoa depois ela tem uma oportunidade. Essa é a crença. Para o islamismo, aqueles que praticarem bons atos serão recompensados com o paraíso. Os que praticaram bons atos. Os outros irão para o inferno. E existem outras concepções que estão por aí também. O último versículo do livro de Jó diz: então morreu Jó velho e farto de dias. Termina assim. Até parece que esse é o fim da existência, que nada mais sucede depois disso. Né? Morreu Jó velho e farto de dias, acabou. Abraão também. O livro de Eclesiastes, por exemplo, os irmãos, quando leem o livro de Eclesiastes, vão encontrar lá que ele fala do assunto da morte. Né? Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala. E ele diz que... qual a diferença entre o homem e o animal? Quem garante que o espírito do homem sobe para cima e do animal desce, acaba? Então, o livro de Eclesiastes, quando a gente lê, se a pessoa não lê entendendo o que o livro está tratando, dá um nó na cabeça. Porque o livro de Eclesiastes trata da vida aqui. Por isso que ele fala, quando a pessoa morre, para onde ele vai, não tem indústria, não tem lembrança de nada, acabou tudo. Parece até... não tem uma concordância com o que ensina o restante das Escrituras. Mas lembre-se, o livro de Eclesiastes não está falando de coisas espirituais e eternas, está falando de coisas terrenas aqui da terra. Por isso que tem lá. Aliás, naquele livro também de Eclesiastes, tem uma frase de Salomão que ele diz assim: é melhor estar na casa onde tem luto do que numa casa que tem festa. Eu tenho certeza que a maioria de nós discorda dele. Se tem uma festa para você ir, ou um funeral, você prefere ir para onde? Você não conhece nem quem está dando a festa, não conhece nem o defunto. E falam para você onde você quer ir. Tenho certeza que a gente vai escolher a festa. Né? Então, mas ele diz que é assim. Por que é melhor para ele estar numa casa que tem um luto? Porque ele diz que quando você está num lugar onde tem um luto, você está confrontado com a sua brevidade da vida. Uma festa não. Uma festa o pessoal quer aproveitar, quer curtir, quer se relacionar, quer bater papo. Nem cita assunto de morte lá. Se citar é uma piada, uma brincadeira. Agora, você já foi num funeral? Qual que é o assunto do funeral? Está todo mundo lá meio triste, né? E o assunto qual que é?
Tão novo, né? Não é assim? Tão novo, né? E o parente tem que responder para 20 pessoas como foi que aconteceu. É difícil fazer um funeral de um parente e ter que explicar para todo mundo, porque as pessoas querem saber. E é todo aquele ambiente cinzento, triste, né? Mas a gente está confrontado com uma realidade, que nós vamos passar por ela. Não tem jeito. E como nós todos sabemos, não tem idade também. Né? É triste você ver um adolescente, como nós vimos meses atrás, com 16 anos, perder a vida por um câncer. A Alice, né? Lá na nossa igreja em Paulínia, numa congregação nossa, perdeu a vida com 13. Quantos anos? 16? 15. Pegou um câncer terrível. E sabe o que é pior? É às vezes alguém sem sabedoria que vai na congregação e sabe que a pessoa está doente e profetiza que Jesus vai salvar, vai curar. Mas profetiza da carne, por um sentimento. Eu não vejo nem maldade às vezes. A pessoa quer tão bem que quer ajudar, mas profetiza em nome de Deus que Deus vai curar. E aí Deus não cura. Aí a mãe que estava esperando a cura desvia porque ele estava esperando. Mas eu fui lá no leito de morte dela, lá, ela estava vivendo os últimos dias dela, eu fui lá na UTI, lá naquele lugar. E eu falei para ela, filha, Jesus pode curar, mas também você tem que estar preparada para Jesus te levar. Você está preparada? Eu falei a realidade para ela que podia acontecer. Ela estava morrendo já com câncer, mas estava consciente. E a mãe dela perto de mim. Falei, eu creio, vou orar para Jesus te curar. Mas você tem que entender o seguinte, se você partir, você morrer, aí é que você vai começar a viver de verdade. Você entende isso? Você entende isso? Entendo. Você entende, mãe? Entendo. E assim aconteceu. Então a morte é esse cessar da vida aqui. A vida aqui é boa, para alguns é, para outros não é. Para alguns chega a ser tão insuportável a vida que eles querem pôr fim à própria vida. Né? Por fim à própria vida. E aqui nós temos, segundo as Escrituras, a ideia de morte. Aí nós temos alguns textos na Bíblia. Vamos aproveitar, vamos para a palavra de Deus. Gênesis 21, 16. São jovens, né? Então vamos aproveitar essa força jovem, porque o velho demora para achar texto na Bíblia. Então quem achar aí, pode ler para nós, por favor? Gênesis 21, 16. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar estava pensando que Ismael ia morrer. A vida do menino ia terminar ali. Porque ela não tinha, na cabeça dela, ia morrer, e tinha tudo para morrer, porque ia faltar água, faltar comida. E faltando água, faltando comida, morre mesmo. Então, ia cessar a vida, porque a vida física do corpo precisa e depende do alimento, não é verdade? Da água, principalmente. Esses dias foi um irmão que estava pregando lá em Paulínia, ele explicou isso aí, falou um pouquinho sobre isso aí. De que o nosso corpo ele pode ficar até alguns dias, parece que 7 dias. Deve ter médicos aqui, deve saber mais que eu, mas basicamente assim, sem comer comida sólida, mas no máximo 3 dias sem beber água. Então nosso corpo depende disso, a nossa vida física depende disso. A pessoa se não for hidratada, ela vai morrer. Por isso quando a pessoa começa a ter sucessivas crises de vômito, ela tem que ir para o hospital e tomar na veia, para poder se hidratar, senão morre. Os órgãos vão falir. Então, quando ela viu o menino, o odre vazio, não tinha água,
E o menino lá, ela falou, não quero nem ver morrer, vai cessar a vida dele. Só que a gente sabe que Deus fez um milagre. Gênesis 3, 19. Alguém leia, por gentileza. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte a terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Essa palavra de Deus foi dita só depois que o homem pecou. Porque Deus havia dito para Adão, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vão morrer. Era um alerta. É interessante, porque mesmo na inocência, Adão já sabia o conceito de morte. Porque Deus não explicou para ele o que era a morte. Só falou o seguinte, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então ele já entendia o conceito de morte, mesmo no estado de inocência. Mas quando eles pecaram, Deus então deu essa terrível palavra, porque foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E lá em Eclesiastes está escrito, e o pó volte ao pó como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O pó volte ao pó como era. Pó. É interessante isso, que a palavra é pó mesmo. Às vezes a gente fala é barro, não é pó. Isso mostra a nossa fragilidade física. Né? É importante a gente cuidar do corpo, extremamente importante. Porque o corpo ele faz parte da nossa totalidade. Paulo disse, todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então o corpo é importante. Mas veja que começa no espírito. Espírito, alma e corpo. Temos que tratar bem do corpo. Cuidar dele. Não abusar do corpo. Os irmãos viram esses dias atrás, eu estava lendo algumas manchetes, já vi várias vezes essa manchete, aparece toda vez que eu vou dar uma olhadinha nas manchetes. O rapaz que foi fazer parte de uma maratona, aí que alguém lançou uma maratona, o rapaz foi fazer a maratona lá e morreu. Maratona, um rapaz novo, morreu. Não sei, eu não li a notícia, então não sei. Mas veja, subentende-se que alguém que vai fazer uma maratona, ele fez uma preparação. Né? Se você passar na frente das academias que tem por aí, você vê a academia lotada. Lá em Paulínia, o que mais tem é bar, academia e igreja. Está espalhado para todo lado. E passa na academia e vê aquele pessoal lá. Eu não tenho nada contra a academia, eu acho maravilhoso. Só não vou porque eu não tenho disciplina para ir. Não adianta. Se eu pagar um plano de academia, perca de dinheiro, porque eu não vou. Eu não consigo. Mas eu não tenho nada contra a pessoa ir na academia. Né? Agora, a pessoa está cuidando do corpo, cuidando do pó. E às vezes a pessoa cuida tanto do corpo, mas não cuida da alma. Né? E o nosso corpo é tão poderoso, é tão lindo essa máquina, tão forte, mas ao mesmo tempo tão frágil. O corpo é essa máquina poderosa, tão forte, tão dinâmica, faz coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo uma bactéria invisível pode acabar com o corpo. Então, quando a gente lê isso aqui, meus irmãos, a gente vai refletir a brevidade da vida. Eu devia ter 11 anos quando meu irmão mais velho morreu. 11 anos. Mas eu me lembro exatamente o período da enfermidade dele, me lembro do sepultamento, lembro de ter visto ele ali no caixão. Mas uma coisa me marcou. Foi quando nós acompanhamos e fechou o caixão e desceu naquele buraco, na cova, e começou a jogar terra por cima. Ali, eu era uma criança, mas ali foi onde eu mais fui impactado e senti. A hora que começou a jogar terra em cima. Parece que ali é que eu entendi que eu nunca mais ia ver meu irmão.
Foi o momento mais triste para mim, foi quando baixou aquele caixão e começou a jogar terra em cima. Pó volta ao pó. Quer dizer, vai desintegrar. Hoje mesmo eu li sobre aquele pessoal que morreu naquele submersível. Diz lá que nunca serão encontrados e que os restos deles vão desintegrar e virar comida marinha, comida dos animais do mar. O pó deles vai virar comida de peixe, de animal marinho. Por isso que lá no Apocalipse diz que dará o mar os mortos, né? Porque nem todo mundo está sepultado. Quanta gente, nem o corpo foi queimado, consumido no fogo. Outros nas profundezas foi comido por um bicho. Lá na África, o pessoal quer atravessar de um país para o outro, entrar na África do Sul, atravessa aquela selva lá, e muitos são comidos por leões e animais. Acabou tudo, virou comida de bicho. E aí você fala, e a ressurreição? E a ressurreição? Bom, Deus sabe fazer tudo, não sabe? Então tem coisa que a gente não entende, mas que vai ressuscitar, vai. Eu não sei se... Não sei como. Mas vai. Porque Jesus disse, vai chegar o dia que todos que estão no sepulcro, todos, e sepulcro ali fala da morte, todos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. Então, até aqueles que estão nas profundezas do mar, que virou comida de bicho, não sei, vai ressuscitar. Essa é a esperança da igreja. Aí, no ponto 3 da apostila, se você quiser corrigir aí, tem esse número, é 81, mas não é isso não, meu irmão, é SL, é Salmo 104, 19, vamos ler? Estou lendo alguns versículos, mas não vou ler todos não por causa do tempo. É 104, 29, desculpa. Quando lhes retira a respiração, quando retira o fôlego, porque o homem foi criado à imagem de Deus, e Deus soprou no homem o fôlego de vida. Então Deus tira. Deus deu, Deus tira. E quando Deus retira o fôlego de vida, o homem volta ao pó. A vida acaba. A remoção do fôlego de vida. Olha que linha tênue que a gente está ligado. Então não adianta a gente bater no peito e falar, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não faz nada, irmão. Essa vida... Lembra que Jesus conta aquela parábola do homem que a fazenda dele rendeu bastante? Aí ele disse, agora eu vou construir celeiros e vou dizer para a minha alma, regala, deita, dorme, desfruta. Aí Deus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tem feito. Essa noite eu vou tirar a tua respiração. E aí? O que você fez? Para quem será? Então, graças a Deus que nós conhecemos Jesus. Graças a Deus que nós conhecemos a palavra do Senhor. Graças a Deus, porque foi tirado o véu dos nossos olhos. Não é gostoso, irmão, ser crente? Não é gostoso crer em Jesus? Não é maravilhoso crer na palavra de Deus? Quando a gente não conhece Jesus, a gente pensa que é muita coisa, sabe muito. Eu me lembro quando eu era adolescentezinho, foi morar um cearense ali na nossa região. Ele era mais velho que eu. Era um cearense bravo, ele andava com facão na cinta. E eu fiz amizade com ele, ele gostava de mim. Era adolescentezinho, mas eles deviam ser uns jovens dos seus 18, 19 anos. Aí um dia ele falou para mim, ô menino, eu tinha um apelido, não vou contar não. Eu tinha um apelido, ele disse assim, ô fulano, qualquer um que mexer com você, você deixa que eu resolvo. Eu me senti protegido. Olha, irmão, protegido por uma pessoa que tinha uma faca na cintura. Não que a gente era de fazer coisa errada, mas ele, eu não sei o que ele fazia, mas ele gostou tanto de mim que ia me proteger. E a gente pensa que a proteção está nisso. Tem gente que pensa que a proteção está numa faca, num revólver. Ele fala, não, tem que andar armado.
Tem que andar armado, porque se eu andar armado, eu atiro antes. Mas será? Então, a nossa confiança, a nossa segurança está naquele que nos deu o fôlego de vida e que garante a nossa vida. Não está numa arma, irmão. Não está num... É bom ter um seguro de vida para quem fica. É bom, você tem família, você tem que ter um seguro de vida. Mas é bom para quem ficou. Né? Mas tem gente que tem seguro de vida e nem fala. Então, vamos ler um versículo no Novo Testamento. E aqui a gente já vai entrando um pouquinho no conceito do estado intermediário. Segundo aos Coríntios 5:1. Bom, a ideia do tabernáculo aqui é a ideia de uma coisa provisória. Por isso que Paulo diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o tabernáculo é provisório. Então, qual que é o tabernáculo que a gente está hoje? Nosso corpo. Ele é provisório. Agora ele diz: se esse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício. Olha a diferença. Deixa um tabernáculo para pegar um edifício. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O tabernáculo. Lembra que Pedro disse lá na sua carta? Ele disse assim, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele disse que ele estava sabendo que estava chegando o tempo dele deixar seu tabernáculo. Deixar o tabernáculo. Qual que é a ideia que tem aí, irmãos, da morte? De separação. E a morte é justamente isso, é a separação da parte física, material, da parte imaterial, espiritual. Na morte separa-se o físico, que é o corpo, e o espírito e a alma, que é o imaterial, que não se dividem, que não se separam. A alma é o seu ser, o espírito é a sua essência. Então esses dois são juntos. E na morte há essa separação. Por isso que Pedro disse, eu vou deixar esse tabernáculo, vou deixar. Então o conceito de morte, como uma aniquilação, não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que a morte morreu, acabou. É isso que nós entendemos aqui pela expressão tabernáculo. Então a gente já está devagarzinho entrando aqui. Se ele deixou o tabernáculo, para onde ele foi? Então a gente já está caminhando um pouquinho para o estado intermediário. E Paulo está dizendo a mesma coisa aqui em 2 Coríntios 5:1. Agora, eu acho que a Bíblia está aberta em 2 Coríntios 5, né? Veja os versículos 3, o versículo 2 a 4. Pode ler, por favor? Olha que Paulo está falando de forma tão clara aqui, de um processo que ocorre com a morte. Você é despido e revestido. Você se despe dessa habitação terrena e você se reveste de uma habitação eterna. Veja que o ensino já fica muito mais claro. No Antigo Testamento não tem muita luz sobre isso, mas no Novo Testamento a luz é mais forte com relação a este ensino. A veste terrena. Jesus disse, a própria palavra de Deus, Paulo disse que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Não herda o reino dos céus. Porque esse corpo é tão frágil que o próprio Deus, quando Moisés disse assim, eu queria te ver a tua face, Deus disse assim, mas ninguém pode ver minha face e permanecer vivo.
porque esse corpo não suporta. Você já passou por algum momento de sentir tanta presença de Deus que o seu corpo fica tão desfalecido? Que é a fraqueza do nosso corpo. Agora imagine o pedido de Moisés: eu quero ver tua face, e a veia morrer. Então, esse corpo frágil, nós vamos deixá-lo, mas não é que ele não é importante. Agora, é interessante que a Bíblia usa no Novo Testamento uma expressão para a morte, ela usa o verbo dormir. Vamos lá para Atos. Atos 7:60. Por favor. E depois? Morreu. Essa versão é um pouquinho diferente. Quem que estava lendo do outro lado lá? É. Ixi, piorou. Mas vamos para outro texto. A minha tradução diz adormeceu. Beleza, tá bom. Mas, para a gente não ficar num texto só, vamos para outro. É uma beleza essas traduções, é maravilhoso isso. 1 Tessalonicenses. Vamos ver o 4:14. Lê, irmão, quem que leu a primeira aquela hora? Lê de novo, 4:14, 1 Tessalonicenses, por gentileza. Pois, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Glória. Aí dorme. E na sua, irmão? Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram nele. Irmão, sua tradução aí, depois você me fala qual que é, mas é uma bênção, graças a Deus. Que tradução bacana. Bom, mas vamos ficar com a tradução, aquela lá, ó, que a irmã leu, os que dormem. Por isso que tem gente que pensa, até crente, pensa que quando a gente morre, a gente dorme. Teve gente que disse que teve até visão, que chegou no céu e viu um dormitório grande, com um monte de crente dormindo. Devia estar com a barriga cheia, né? Bom, quando a Bíblia usa a expressão dorme, ela está usando do corpo. Por isso que está escrito lá em Daniel capítulo 12, muitos dos que dormem no pó da terra. O dormir é uma expressão usada para o corpo. Por quê? Porque quando você está dormindo, você está insensível ao que acontece à parte. Claro que tem as exceções, né? Mas normalmente quem está dormindo está desligado. Principalmente quando entra no sono profundo, né? Então, não sabe nada que está acontecendo. É o sono. Então, o sono do corpo. Mas o espírito, a alma não estão dormindo. Aí entra no estado intermediário. Agora, como que funciona o estado intermediário? Depois que acontece depois da morte. Se o corpo dorme, para onde a alma vai? Então a Bíblia vai ensinar para nós nas palavras de Jesus em Lucas 16. O rico e Lázaro. Alguém leia para nós, por gentileza, Lucas 16,
22. Ok. Então o rico morreu e Lázaro também morreu. Olha a diferença. O mendigo morreu e o que aconteceu com ele? Foi levado pelos anjos. O corpo? Não, evidentemente que não, o corpo ficou lá. Ficou o corpo. O que foi levado pelos anjos? A alma, o espírito. O Lázaro, a pessoa, porque a pessoa não depende do corpo. O eu está usando esse tabernáculo. Mas na morte, o eu, a pessoa, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com o seu intelecto, com as suas lembranças, ele vai sair. E olha que linda aqui a diferença da morte desses dois homens. Um foi levado pelos anjos e o outro, a Bíblia diz, morreu, foi sepultado. Não teve anjo para levar o rico. Olha a diferença. Então, o que esse texto está ensinando para nós? Que a morte, na hora da morte, há uma separação, há uma seleção na hora da morte. E nem todo mundo ocorre a mesma coisa na morte e nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Continua lendo assim, 23. E no Hades, está falando do rico, ergueu os olhos estando em tormentos. Opa, estando em tormentos. Que tormento é esse? Não é tormento do corpo, porque não está com o corpo. Ele está desencarnado, usando uma linguagem aqui, né? É o espírito, é a alma. Então a alma e o espírito podem estar em tormentos. Pode ou não pode, irmãos? Porque a pessoa pode ter tormento hoje na alma, não tem? Tem gente que é atormentada na alma, não tem nada no corpo, mas a alma é atormentada. A ciência chama do cérebro, né? Mas a gente sabe que é muito mais que o cérebro. Porque na morte física o cérebro para. A atividade cerebral cessa. Mas tudo que funcionava na pessoa, na alma continua funcionando. Porque o nosso corpo é mais do que o cérebro. Nós temos uma alma. A ciência fica confusa com isso até hoje. Então, em tormentos, ele foi para um lugar de tormento. Aqui, a gente tem que entrar numa explicação escatológica, que o pastor Antônio Gilberto, antes da ressurreição de Cristo, aqui eu já vou explicar o estado intermediário, antes da morte e ressurreição de Cristo. Veja, o rico e o Lázaro, eles foram para o Hades. Só que a diferença era que o rico estava em tormentos. E Lázaro não. O versículo 23 diz que o rico viu ao longe visão. O sentido da visão. Mas que olho é esse? Que olhos são esses? Né? Pensa. Não tinha morrido? Os olhos dele não ficou no corpo, mas ele viu. Aí a gente vê que os sentidos não estão apenas no corpo. O corpo serve para a gente lidar com o mundo físico. É através do corpo que a alma lida com o mundo físico. Mas veja que o homem morreu e viu. E não era ruim a visão, não viu longe. Lázaro. Né? Só que foi a primeira vez que ele viu Lázaro? Não, ele via Lázaro todo dia que estava na porta da casa dele, querendo comer, e ele não dava comida para o Lázaro. Então ele viu Lázaro mendigo, e agora ele viu Lázaro aonde? Aonde? Seio de Abraão.
Aí no versículo 24, e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água. Água? Mas a água não é física? Que lugar é esse onde Lázaro estava que o homem queria água? Molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, tem uma discussão muito aqui, eu não quero entrar nela para a gente não ficar rodeando. Mas alguns acham que isso aqui é puramente uma parábola. Outros acham que isso aqui é um fato, uma história que Jesus está contando real. Qual é a nossa crença dominante? Que não é uma parábola, é um fato. Baseado principalmente em que Jesus usa um nome próprio. O nome de Lázaro. Lázaro é um nome próprio. Lembra Lázaro, do capítulo 11, que Jesus ressuscitou, que era amigo de Jesus? A lição da escola passada falou, né? Então, a crença... Eu peguei algumas bíblias de estudo e fui comparando algumas com outras. A maioria conclui, dos estudiosos, que não é uma parábola. É uma história mesmo, real. Agora, como Jesus contou? Como ele sabia tudo isso? Olha, Jesus sabe tudo. Só que Jesus podia contar um negócio desse, mas ninguém. Né? Então, Lázaro estava no seio de Abraão, tinha água, estava maravilha, estava tudo bom, estava sendo confortado. Porque quando o rico diz assim, manda ele molhar o dedo, olha, irmão, lá na terra, o Lázaro queria comida e ele não dava, agora ele quer que Lázaro molhe o dedo dele, dedo. Meus irmãos, por isso que eu digo, é um mistério. Que dedo de alma, que olho de alma, que visão de alma. Agora, você vai falar, como que você explica isso? Não tem explicação, tem crença. Está na Bíblia. Não adianta a gente querer explicar, tem coisa que não dá para explicar. Mas ele viu, ele queria que Lázaro molhasse o dedo na água, colocasse na boca dele, porque ele estava com sede. Que sede é essa? Ele estava com sede de água, um sentimento físico, mas ele estava sentindo na alma. Então a sede não é um sentimento só do corpo, é da alma. E agora ele queria um dedo molhado para saciar a sede dele. O inferno, o lugar de sofrimento, eu vi um pregador dizer certa vez, ele disse que o lugar do sofrimento, não o inferno propriamente dito, lago de fogo e enxofre, mas o inferno, o lugar de tormento, é um lugar onde as pessoas terão os seus desejos, os seus apetites de forma muito mais afloradas e não vão satisfazer. Todos eles. Todos eles. Imagine o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de ser amado, o desejo sexual. Todos esses desejos que fazem parte da vida humana, eles serão intensificados, mas não serão satisfeitos. E aí vira um tormento. Um tormento. E aqui a gente tem um vislumbre disso. Porque começa a contar a história do rico e do Lázaro, a comida está envolvida. Lázaro querendo comer, e o rico comendo bem. Bebendo vinho, bebendo bem. Não tinha sede de nada, o rico não tinha necessidade de nada. Lázaro tinha necessidade de tudo. Só que do outro lado, Lázaro estava sendo confortado, e o rico estava sendo atormentado. Então mostra claramente E aqui, antes da ressurreição de Jesus, dá a ideia desse abismo intransponível que Abraão disse, olha, não tem jeito. O Lázaro não pode passar daqui para pôr água na tua boca, não tem jeito, porque nós não podemos passar daqui para o seu lado, nem você passar para cá. O pastor Antônio Gilberto diz que nas profundezas existia esse lugar onde desciam todas as almas, tanto de justos quanto de injustos, e ali então havia o lugar de bênção e havia o lugar de maldição e sofrimento. Depois da ressurreição de Cristo, segundo o pastor Antônio Gilberto e outros estudiosos, lá escrito em Efésios capítulo 4, diz que
Aquele que subiu é o mesmo que desceu, falando de Jesus, as partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Então, baseado nesse texto, muitos estudiosos dizem que naquele momento, que não sabe exatamente como e quando, mas Jesus ele transportou as almas dos justos do lugar onde havia o abismo intransponível e mudou de posição. Levou para um outro lugar, que também é chamado paraíso. Embora aquele lugar também já era chamado paraíso. Porque quando Jesus estava morrendo na cruz, o malfeitor disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Hoje estará comigo no paraíso. Então, aquele lugar também de gozo, de alegria dos salvos, onde Lázaro estava, era o lugar chamado paraíso. 2 Coríntios 12. Alguém, por gentileza, leia para nós o versículo de número 2. Ok, por gentileza, irmãos, lê o 4 também. Então veja que no versículo 3 fala foi arrebatado até o terceiro céu, e no versículo 4 foi arrebatado ao paraíso. Então, terceiro céu e paraíso é a mesma coisa. Então, o paraíso hoje está no terceiro céu. Onde é o terceiro céu? Não é uma pergunta não, porque já acabou o estoque de perguntas, era só 2. Mas a gente, ouvindo os nossos mestres, a gente aprende o seguinte, que o primeiro céu é esse céu atmosférico. O segundo céu é o espaço sideral, né, o universo. E o terceiro céu é onde Deus está, a morada de Deus. Então, onde está o paraíso hoje? Na morada de Deus. E Paulo, esse homem que foi lá, é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele diz que conheço um homem porque ele está trabalhando aqui uma forma de se referir a si próprio. Foi arrebatado até o terceiro céu. Os irmãos, sem dúvida, já assistiram alguns filmes que tratam desse assunto. E tem alguns filmes que diz que é baseado em histórias reais. Tem até de um menininho, né? Que foi lá no céu. Sofreu um acidente, né? Assistiu um filme bonito, né? Quem já assistiu um filme assim, mais ou menos, desse estilo assim? Quem acreditou? Irmãos, tem muitos mistérios que a gente não sabe. Às vezes é fácil você falar assim, não é verdade. É verdade, porque depende de todo um conceito que você tem, né? Então, tem coisa que se a gente não sabe, a gente não tem noção, por que a gente vai querer ficar entrando, né? Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas, então, tudo está sujeito. Agora, existem muitas confirmações, né? Tem pessoas que dizem que foi no céu, foi no paraíso, e viu lá no paraíso um monte de cadáver pendurado, um monte de cabelo pendurado, que as irmãs cortam cabelo aqui e fica lá pendurado. Então tem umas coisas que, logo de cara, assim, você já rejeita, porque não tem lógica nenhuma. Você vai para um lugar gostoso daquele para ficar vendo cadáver, vendo... Então tem coisa que não tem sentido. Agora, basicamente, esse lugar, esse paraíso é um lugar de gozo inefável, maravilhoso e glorioso.
E outra coisa que a gente tem que entender, esse conhecer. Olha que o paraíso é um lugar, irmão, de conhecimento e de relacionamento. Olha o que Jesus disse para o ladrão, para o malfeitor na cruz: estará comigo no paraíso, comigo no paraíso. Quando Davi perdeu o bebê, o filhinho dele, o que ele falou? Eu irei a ele. Eu irei a ele. Foi juntado aos seus. Então, a gente entende uma linguagem de aconchego, de comunhão e conhecimento. Nós vamos conhecer no paraíso. Nós vamos rever pessoas conhecidas. Porque Lázaro, o rico, conheceu Lázaro. Lázaro conheceu o rico. Tem sentido ir para o céu, para a eternidade e resetar tudo? Para mim não tem sentido nenhum. Onde eu estou? Por que eu cheguei aqui? Já pensou se fosse assim? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Quem é você? Será que é assim? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é um lugar que a gente vai conhecer as pessoas. Jesus disse: vão sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. O Eliseu, né? O Eliseu vai sentar com Abraão, Isaque e Jacó. O Eliseu, aquele ali. E o outro Eliseu que tiver aí. Só que com um novo nome, não sei qual vai ser, né? Que Jesus vai dar um novo nome. Mas veja, irmãos, um lugar de conhecimento. E alguém pergunta para mim assim, já perguntou: mas pastor, será que lá quando a gente não encontrar fulano lá, a gente vai ficar triste? Lá não é lugar de tristeza. São sentimentos, o paraíso, da mesma forma que o lugar de sofrimento é um lugar onde as pessoas vão estar em tormentos e arrependimentos, aquela coisa toda constante, sem poder ter retorno. O paraíso é um lugar de gozo e alegria que você não vai sentir falta de quem não foi. Senão você ia ficar triste. Lá no lugar de tristeza, diz o Salmo 16, que na presença do Senhor há abundância do quê? E o terceiro céu não é na presença do Senhor? Quando você está orando aqui, está sentindo a presença de Deus, você está sentindo falta de alguém Não, você está regozijando a presença de Deus. Então, nós não vamos ter esse sentimento no paraíso. A Bíblia mostra isso. Agora, nós vamos conhecer, sim. Vamos saber por que nós estamos lá. Vamos saber que nós passamos por uma trajetória aqui. Vamos saber que nós chegamos lá porque Jesus Cristo morreu na cruz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E nós chegamos aqui por causa dEle. Foi por causa de Jesus que eu estou aqui. Então não tem tristeza, não tem dor. Lá no livro de Apocalipse, quando fala da consumação final, e agora a gente vai partir para ela, que é justamente a última parte, o destino eterno dos ímpios e dos justos, que agora fala da condenação final, eterna, porque o estado intermediário, o próprio nome está falando, é intermediário. Intermediário entre o quê? Entre a morte e a ressurreição. Enquanto não ocorre a ressurreição, tem esse estado intermediário. Mas vai terminar, porque é intermediário. Vai terminar quando? Primeiro, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja na primeira ressurreição. Vai dar continuidade à primeira ressurreição, que começou com a ressurreição de Jesus. E os santos que ressuscitaram com ele. Né? E vai continuar quando Jesus voltar, porque está escrito lá em Tessalonicenses 4, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que dormem, Deus tornará a trazer. Olha interessante, irmãos. Os que dormem em Cristo, Deus tornará, foi o que a irmã leu, tornará a trazer com ele. Por quê? Porque os espíritos estão lá, as almas deles estão lá. Então vai vir com Jesus, tornará a trazer. E o corpo vai ressuscitar. E aí num corpo ressuscitado, tudo isso numa fração de tempo que a gente desconhece. Porque a eternidade não tem tempo. Né? Quem estuda, quem sabe essa questão de tempo, diz que quando essa velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe, é a luz. E se alguém conseguir correr a velocidade da luz, o tempo para. Não é? Quem estuda física, química, eu não estudo nada disso, mas eu sei, porque eu pesquisei.
Então diz que se qualquer coisa, se um ser humano conseguisse correr, que ninguém consegue, na velocidade da luz, o tempo parava para ele. Então a eternidade é esse tempo que não anda, que é eterno, é o tempo de Deus, porque Deus criou o tempo. Para ele criar todas as coisas, ele criou primeiro o tempo, no princípio. Então ele fez o tempo, e no tempo ele criou todas as coisas. Agora, a eternidade, onde o tempo não para, onde o tempo não passa. Por isso que a ressurreição vai ser uma coisa assim, de Deus, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dar a ordem, a ressurreição. Vai acontecer e os vivos serão transformados. Por isso que eu digo, nem todo mundo vai passar pela morte, porque no arrebatamento, quem estiver vivo vai ser arrebatado. Você prefere morrer ou você prefere ser arrebatado? Arrebatado. Mas não foi muita gente que respondeu, não. Tem gente que quer morrer. E tudo isso, diz Paulo, num abrir e fechar de olhos. Que coisa extraordinária, irmãos. E aí vai acontecer a primeira ressurreição. Só que os ímpios não vão ressuscitar. Porque lá no livro do Apocalipse, a primeira ressurreição vai continuar com os mártires da grande tribulação, que vão ressuscitar antes do milênio. E depois do milênio, os ímpios vão ressuscitar para passar pelo tribunal do grande trono branco. E depois de ressuscitar e serem julgados de acordo com as suas obras, o que diz lá em Apocalipse? Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que já vai ter gente lá. Seria a terceira pergunta, mas eu não vou perguntar. Mas vou perguntar, mas não vai ganhar presente não. Quem que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre? A besta e o falso profeta. E depois do milênio, quem vai ser jogado lá? Satanás. E todos cujo nome não estão escritos no livro da vida, depois serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que não é invenção não, irmão, porque tem muita gente já pregando que o inferno não existe. Tem uma teologia nova aí que o pessoal fala, no final das contas, Deus vai mandar todo mundo para o céu, não vai ter nada disso. Então vamos rasgar um monte de páginas da Bíblia, vamos arrancar um monte de frases de Jesus, do Evangelho, e vamos curtir. Porque já que todo mundo vai para o céu mesmo, então, por que eu vou querer ser crente, ficar na igreja? É uma coisa ilógica, né, gente? Então, mas tem gente que está acreditando nesse universalismo, nessa crença que todo mundo vai ser salvo. Então, depois de tudo isso, o destino eterno, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, o tabernáculo de Deus vai descer e estabelecer com o homem, e os seus servos o servirão por toda a eternidade. Quem está preparado para encontrar Jesus? Para viver essa eternidade maravilhosa. Deus abençoe, irmão Claudinho. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês, uma alegria. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para o esclarecimento desse assunto. Amém?